Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital News. O meu nome é Sancho Sampaio E o meu é Sérgio Rodrigues. e antes de começarmos com as notícias desta semana, uma breve mensagem do patrocinador deste podcast. Se não quiser sofrer golos, investe no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Invista em ações e ETFs com a XTP. Escolha a XTP e invista em ações com 0% de comissões. Por isso, já sabem, se quiserem começar a investir, a XTB é uma das opções que têm disponíveis no mercado. E agora, para começar as notícias, eu queria trazer-te uma que eu achei bastante interessante, porque à partida nós falamos muito de analisar ações, de analisar ETFs, de analisar outros tipos de ativos, mas neste caso nós estamos aqui a falar de analisar uma empresa. Como é que nós analisamos uma empresa? Fala-se aqui sobre conhecer um negócio da empresa, estudar os indicadores financeiros, e um dos pontos que são abordados é avalia a gestão. E eu queria tocar aqui neste ponto e perceber o que é isto de avaliar a gestão e como é que nós podemos fazer como é que nós podemos avaliar a gestão de uma empresa. Certo, aqui o artigo chama-se Analisar uma empresa, mas vale exatamente igual para analisar ações de uma empresa, ok? E esta questão do analisar ou do avaliar a gestão vale para tudo. Porque eu posso, lá estar a analisar as ações de uma grande empresa, por exemplo, e devo avaliar a gestão dessa empresa, ou posso estar a analisar um pequeno negócio no qual eventualmente eu vou me tornar investidor e ficar com, sei lá, 50% daquilo, e aí ainda mais importante é eu avaliar a gestão. Por isso a lógica é exatamente a mesma. Obviamente temos que ter, como se costuma dizer, conta, peso e medida quando estamos a analisar as situações diferentes. Analisar a gestão da Apple não é a mesma coisa do que avaliar a gestão da padaria aqui ao lado de casa, na qual eu vou investir, ok? Quando estamos a falar da parte das ações, das grandes empresas, nós podemos consultar isto facilmente. Lá está, os sites das próprias empresas têm isto e conseguimos ver quem são os conselhos de administração e conseguimos depois investigar um bocadinho melhor e perceber o histórico de cada um. Ou então podemos utilizar alguns sites, por exemplo, o Simply Wall Street, que tem, além de todos os indicadores financeiros de uma determinada empresa, tem também a parte da gestão, onde conseguimos ver quem é o conselho de administração, o CEO, o CFO, e todas as pessoas que fazem parte daquele conselho, e conseguimos ver depois todo o histórico que elas têm em termos de currículo, conseguimos ver há quanto tempo é que elas estão no conselho de administração da empresa, conseguimos ver tudo. E porquê? Porque é que isto é importante? Para perceber o histórico. Okay? Porque se nós tivermos alguém na gestão de uma empresa, aqui estamos a falar, lá está, na perspectiva de grande empresa, ok? E que foi, sei lá, suspeito de corrupção na empresa anterior ou algo do género, se calhar podemos ter aqui alguma coisa para desconfiar. Ou se for alguém que já tenha muita experiência, agora no extremo inverso, alguém que tenha muita experiência em empresas semelhantes, lá está, vamos imaginar que temos alguém no Conselho de Administração da Google, que é ex-Microsoft, ex-IBM, ex-outra coisa qualquer do género, à partida dá-nos uma confiança maior nas capacidades daquela pessoa, ok? Por isso, isto quando estamos a falar de grandes negócios, é um bocadinho perceber isto, perceber o histórico, perceber quem são as pessoas, há quanto tempo é que estão na organização e tudo isso. Quando estamos a falar de pequenos negócios, então aí temos realmente que conhecer aquela pessoa primeiro para não levarmos o desfalque financeiro, ou pelo menos minimizarmos essas hipóteses. A lógica é exatamente a mesma. Se alguém vai abrir aqui uma padaria, não é? E me convida para investir nessa padaria, a pessoa tem experiência de padaria, já trabalhou numa padaria, já teve outras padarias, ou não, ou era um mecânico de automóveis que gostava muito de pão e agora decide abrir uma padaria sem experiência nenhuma. Perguntas, então, e quem é que vai ser a equipa? Não tenho, sou eu que vou fazer o pão. Opa, se calhar, ele até pode ser muito bom a fazer pão, mas se calhar tem que se avaliar isso um bocadinho melhor. E por isso, avaliar a gestão dos negócios ou das empresas é um passo muito importante para conseguirmos ganhar algum conforto, alguma tranquilidade em relação a tornarmos investidores nela. Agora, lá está. Um mecânico de automóveis vai ser um terrível padeiro? Não, como é óbvio, claro que se pode tornar um ótimo padeiro e até pode ser já um ótimo padeiro. Mas isso tem que ser entendido, não é? Tem que perceber se a pessoa tem ou não as capacidades para aquilo. E, por exemplo, uma coisa que se fala muito é que, e usando aqui o exemplo da padaria, um bom padeiro pode ser um terrível responsável de uma padaria. Porque são coisas muito diferentes, são competências técnicas muito diferentes. Tu seres padeiro, seres técnico ou seres um gestor de uma padaria. São coisas muito diferentes. E por isso, lá está, é muito importante perceber quem são as pessoas que estão envolvidas no negócio, seja ele qual for,
para percebermos o que é que daí podemos tirar em termos de perspectivas de correr bem ou correr mal, apesar de poder sempre correr bem ou mal, independentemente disso, mas se conhecermos quem são as pessoas e as suas experiências, à partida vai-nos dar aqui alguns indicadores importantes sobre a probabilidade de sucesso desse negócio. Uhum. Eu acho que fica um desafio, ou pelo menos uma parte para pensar às pessoas de irem ver no portfólio delas as ações em que têm dinheiro e perceberem se conhecem pelo menos o CEO de todas as empresas e se percebem e se conhecem um bocadinho do histórico deles, porque acaba por fazer imenso sentido, não é? Ele é o responsável pelo o futuro da empresa e o presente da empresa. E nós temos lá o nosso dinheiro e às vezes pensamos só na Coca-Cola por ser a Coca-Cola e aquilo que aconteceu, mas e a pessoa que é responsável por tomar as decisões? Como é que ela é? Então eu acho que é um ponto importante a analisar também, que às vezes pode passar ao lado, e isto faz muito lembrar também, por exemplo, os business angels, que quando vão investir num negócio, e eu já li isso em diversos livros, e o que eles dizem é muitas vezes mais importante do que a ideia em si, do que o negócio em si, são as pessoas que estão por trás, que vão fazer. Porque muitas vezes depois o negócio vai ter que fazer uma alteração, no sentido em que vai ter que se adaptar ao mercado e mudar algumas coisas, e se tiver uma boa equipa a gerir esse negócio, acaba por aumentar muito a probabilidade de sucesso do investimento. Certo. E não muda muito com uma grande empresa. Claro que o risco é maior e a análise da pessoa é maior quando é uma empresa pequenina que ainda não deu provas nenhumas, mas a mesma coisa acontece nas ações de algo, aquelas que já têm um mercado bastante fixo, etc. E também outro ponto que eu achei bastante interessante é, não sei se falámos aqui ou se falei com alguém, mas eu lembro-me de ver um ponto de vista de uma pessoa que investia na Tesla, não por ser a Tesla, mas como um meio de investir no Elon Musk. Ele dizia que eu acredito imenso naquilo que o Elon Musk pode vir a fazer e pode desenvolver, e não é a Tesla em si e os carros que ela faz agora, mas aquilo que o Elon Musk pode fazer. E é uma maneira dele investir naquela pessoa. E eu acho também que é um ponto de vista muito interessante em tu comprares ações por apostares na pessoa que está a gerir o negócio Certo. e não só no negócio em si. E então, mas pronto, isso eu achei pode que... funcionar nos dois sentidos, e o caso do Elon Musk é um bom exemplo. Quando foi a compra do Twitter, houve claramente foi uma reação logo dos acionistas do Twitter em relação a essa compra, ou seja, porque depois pode ser, opa, olha, ainda bem que vem o Elon Musk, isto é bom para nós, ou nós não gostamos do Elon Musk, isto é mau para nós. Por isso para comprovar exatamente isso que estás a dizer, as pessoas que estão nos negócios acabam sempre por, e ainda por mais numa perspectiva, lá está, gigante, como é o caso do Elon Musk e todo o impacto e da relevância que ele tem, pode fazer toda a diferença no sucesso ou insucesso de determinados negócios apenas e só porque aquela pessoa passa a estar envolvida num determinado negócio. Por isso, o caso do Elon Musk e do Twitter, que é uma coisa relativamente recente, e acho que nós até chegámos a abordar essa notícia alguns num dos nossos episódios, ou usá-la como exemplo para algo, é um ótimo exemplo de como as pessoas que estão associadas ao negócio têm muito, muito impacto no que o negócio é e na forma como os investidores o veem. Sabes que eu há algum tempo atrás, quando a Tesla estava a crescer, a Amazon e a Tesla já têm algum tempo, não é? E já crescem há algum tempo. Mas, pá, nos últimos 5 anos, eu diria, eu tenho visto, se calhar, ou eu estou mais atento, mas parece-me que eles trabalharam mais, tanto o Jeff Bezos como o Elon Musk, trabalharam muito o personal branding, de Sim. dar mais a conhecer, de eles criarem isso. Também parece-me a mim que é uma estratégia para as pessoas, porque se calhar muitas pessoas, e eu acredito, olha, por exemplo, o meu pai conhece melhor o nome do Elon Musk do que as empresas que ele tem, a SpaceX, a Tesla, etc. Exatamente. Por ser quase uma estratégia de marketing e aqui uma estratégia de investimento de o que é que o Elon Musk está a fazer e depois, a partir daí, conhecer as empresas que estão por trás dele. Certo. O que eu achei bastante curioso e que está super ligado com esta coisa de, ok, eu vou investir no Elon Musk e não na Tesla. Pronto, lá está, outras empresas que são tão grandes têm vamos dizer, uns CEOs mais não tão exorbitantes no sentido mediático da coisa, não é? Que acaba por ser mais difícil de fazermos essa análise. Mas pronto, acho que é um ponto a considerar na próxima vez que alguém for investir em qualquer tipo de ação de qualquer empresa.
ou mesmo sem ser uma ação, pode ser na padaria da vossa cidade. A segunda notícia que eu gostava de trazer é, e eu vou citar o título, Land, o futuro dos fundos imobiliários sustentáveis. Pronto, e aqui falamos um bocadinho deste fundo Land, e o primeiro desafio que eu te queria deixar era aqui, numas poucas frases, explicares um bocadinho o que é este fundo Land, e depois eu passava para a próxima parte. Certo. Este fundo de Land eu também não o conhecia. Este artigo foi escrito por um dos estudantes que contribui aqui com conteúdo para o Daily da Meu Capital. E este fundo de Land Land tem significado por si, não é? Mas aqui é utilizado como um acrónimo para Life and Nature Development. Isto é um fundo imobiliário que vai investir, acima de tudo, em áreas florestais portuguesas, ok? E que tem aqui o objetivo de angariar 500 milhões de euros em investimento nos próximos 4 a 5 anos, ok? É uma coisa gigante. Estamos a falar de 200 mil hectares de zonas desertificadas ou com terrenos que tenham sido afetados por incêndios. Por isso é uma coisa muito, muito grande. Isto não é, já agora, só para desmistificar, não é um investimento que seja acessível neste momento ao público em geral, ok? Não é uma coisa que tu vais à XTB e tens lá uma coisa que diz Land e compras uma unidade. Isto é feito para outros fundos, para bancos, para grandes investidores. Não está ainda para o que se chama os investidores de retalho, os investidores de consumo. Pelo menos neste momento, vamos ver, o futuro nunca se sabe, mas pelo menos para já ainda não está disponível. Mas este fundo, lá está a investir neste tipo de ativos imobiliários, porque são terrenos, não é? São imóveis, no fundo para, vou usar a expressão, surfar a onda, e bem, da sustentabilidade, da neutralidade carbónica e todos esses temas que cada vez estão mais no nosso dia-a-dia, cada vez há mais empresas e mais pessoas atentas. E, por exemplo, tem uma coisa muito interessante em que há uma grande parte destas unidades deste fundo de investimento que são destinadas a empresas que são poluentes na sua atividade e que então tentam compensar essa poluição investindo nisto. Sabes aquela história de compras um bilhete de avião e podes pagar mais 2 euros para compensar o teu CO2? É um bocadinho essa a ideia, ou seja, as grandes empresas que reconhecem a sua pegada em termos ecológicos e fazem o investimento neste fundo, no fundo, para tentar compensar isso. Por isso, de uma forma muito resumida, é isto. É um fundo imobiliário que vai comprar terrenos e apostar na floresta, principalmente na zona interior do país, e fazer aqui esta ligação entre empresas poluentes ou negócios poluentes e este tipo de investimentos. Ok. Mas eu tinha aqui uma questão sobre isto, que é, e eu queria tentar aqui em conjunto contigo, tentar pôr este investimento ou descrevê-lo ou pô-lo numa caixinha, no sentido em que, qual é o nível de risco deste investimento? Como é que é suposto haver um lucro? Como é que este investimento pode ser lucrativo? E se é volátil ou não? Se achas que é um investimento seguro ou se acaba por ser de um risco mais elevado? Assim, sendo um investimento imobiliário, acaba sempre por ser menos volátil do que, por exemplo, as ações ou algo do género, ok? Estamos sempre a falar de um terreno, o negócio imobiliário, de uma forma geral, acaba por ser sempre um bocadinho melhor protegido a grandes variações ou a grandes volatilidades. Agora, obviamente que é sempre arriscado, e aqui há uma coisa que, por exemplo, na informação que nós temos, ainda não está muito clara, que é exatamente o que é que vai ser feito com aqueles terrenos. Okay? Sabemos que há o que se diz ser uma restauração ecológica, um uso sustentável dos recursos naturais, ok? E sabemos que o fundo vai comprar e gerir aqueles terrenos, mas não é muito claro, pelo menos a informação que nós conseguimos obter, na prática exatamente o que é que isto quer dizer. Como é que se vai valorizar, como é que se vai rentabilizar aquilo? Será, lá está, por turismo sustentável, por exemplo? Será por explorações agrícolas de agricultura biológica ou pecuária ou algo do género? Não se sabe, pelo menos que eu tenha indicação, muito bem exatamente essa parte. Por isso, por haver esta, pelo menos que seja do conhecimento geral, e no próprio site também não é muito claro isto, por não haver esta parte muito bem esclarecida, aparentemente, posso estar muito enganado, mas com a informação que eu tenho não me parece ser muito claro, acaba por ter esse risco acrescido, porque não sabemos exatamente qual é a estratégia em termos de valorização e de rentabilidade. Agora, sendo uma coisa de imobiliário, tendencialmente será uma coisa menos volátil e, nessa perspectiva, menos arriscada, simplificando aqui a questão do risco, por esse motivo. Mas havendo aqui para já, ainda um desconhecimento bastante grande em relação à estratégia e à rentabilidade propriamente deste ativo, nesta fase, e confirmando-se que ainda não existe essa estratégia, é ainda bastante arriscado.
Agora lá está, não sendo um investimento para já disponível para os investidores de retalho, é um não problema. Estaremos sempre a falar de investidores profissionais, grandes fundos de investimento, grandes empresas que obviamente têm equipas inteiras para fazer esta avaliação e esta gestão, e obviamente que a gestão de risco delas é muito diferente da minha e da tua e dos pequenos investidores, naturalmente. Mas lá está, acaba por ser uma coisa um bocadinho ainda incerta, na minha opinião, em termos de risco do negócio. Porque aquilo que me parece, segundo aquilo que nós estivemos aqui a falar, é que o investimento não é só na terra em si, não é só comprar a terra e esperar que esse hectare ou que os hectares que comprares aumentem o seu valor, mas aquilo que vai ser feito nesses hectares que o valorize, não é? O final, não é? A ideia final é valorizar os hectares, mas através de alguma coisa que ainda não está tão definida, não é? Então parece um bocadinho, pelo menos para nós, ainda parece gambling, porque não sabemos o que é que eles vão fazer lá. É um bocadinho isso, sim. Ok, e vou então aproveitar que nós estamos a falar de imobiliário e passar para a terceira e última notícia, que é falar exatamente sobre isso, sobre se o imobiliário é um investimento para toda a gente. E nós falamos aqui neste artigo sobre várias coisas, conhecer os motivos que nos levam a começar a investir, e um dos pontos é qual é a melhor abordagem, fix and flip ou buy and hold. E o que eu queria aqui abordar contigo é, primeiro, o que é isto, do fix and flip e buy and hold, e depois como é que eu sei qual destes dois é que faz mais sentido para mim, como investidor. Certo, então, pronto, o fix and flip e o buy and hold, isto aplica-se no imobiliário, e que lá está, pode ser imobiliário de terrenos ou pode ser imobiliário casas, ou armazéns, ou lojas, a lógica é exatamente a mesma. O fix and flip quer dizer que eu compro um imóvel, eu faço algumas melhorias nele e depois vendo a um preço mais alto, ok? É o fix de arranjar e o flip de revender, digamos assim. Certo. Ou seja, eu compro algo, faço melhorias e vendo por um preço mais alto do que eu paguei pela compra e pelas melhorias e tenho este ganho imediato e depois uso esses ganhos para reinvestir num próximo negócio e estou constantemente a crescer desta forma. O buy and hold tem outra perspectiva, que é eu comprar e depois receber algum rendimento regular dele e não o vender. Okay? Ou seja, eu compro para o manter, buy and hold. Eu mantenho aquele investimento e rentabilizo, por exemplo, através do arrendamento. Quando estamos a falar dos imóveis residenciais ou comerciais, eu compro um imóvel e depois recebo rendas dele e isto é um objetivo de buy and hold. Obviamente também pode ter a questão das obras, dependendo do imóvel em questão. As obras ou as melhorias, de uma forma geral, pode ter ou não, enquanto que no caso do fix and flip é quase obrigatório, porque a grande parte do ganho que eu vou ter em termos de investimento vai ser por comprar um imóvel muito barato, porque preciso de fazer obras, e é aí que vai estar o principal ganho. O buy and hold, o meu ganho vai vir desta rentabilidade regular que eu vou receber, deste rendimento regular, e por isso aí pode fazer sentido eu investir em algo que já está pronto a arrendar, que é para não ter que perder tempo e de colocar mais dinheiro, ok? Por isso o buy and hold pode ser um bocadinho diferente. Mas são estas duas estratégias, ou seja, comprar para vender ou comprar para arrendar, digamos assim. Ok, e posso estar enganado, mas no fix and flip, ou seja, se nós comprarmos uma casa que não esteja em excelentes condições, depois remodelarmos tudo e vendermos, se ao vendermos à partida por um preço mais elevado, é essa a ideia, se nós pegarmos no dinheiro que ganhamos e voltarmos a reinvestir, ou seja, pegarmos das mais-valias do investimento que nós fizemos e reinvestirmos novamente, nós acabamos por não pagar impostos sobre essa parte, correto? Isso é podes fazê-lo, mas isso é batota. Ou seja, isso legalmente não está certo. Porquê? Okay. Essa isenção de mais-valias existe quando se fala de habitação própria permanente. Ou seja, eu compro uma casa para mim, vendo-a ao fim de uns anos e uso o dinheiro que ganhar nessa venda para reinvestir numa nova casa própria permanente. Ok? Isso é o que diz a lei, é o que está certo. O que é que há muitas pessoas que fazem? Aproveitam isso para dizer que estão a comprar casas que são sempre para eles, para irem reinvestindo. Eu posso-vos dizer que isso é uma estratégia que vai durar muito pouco tempo, porque a autoridade tributária vai perceber rapidamente que a habitação própria permanente tu não compras para vender 6 meses depois e compras para vender 6 meses depois. Por isso, rapidamente vais ser apanhado nessa estratégia. Essa questão da isenção das mais-valias é para a habitação própria permanente, por isso, muito cuidado a tentarem jogar nessas zonas cinzentas, porque se for demasiado óbvio que estão a utilizar erradamente e ilegalmente esse benefício, rapidamente vão ser apanhados. Lá está.
Isto assumindo que as pessoas estão a declarar tudo, como é óbvio, e como devem fazer. Por isso, muita atenção às regras. Há formas fiscalmente eficientes de investir. Contactem um bom contabilista, uma boa contabilista, um bom fiscalista, seguramente vos vai ajudar nisso tudo. Não se metam em atrapalhadas, porque senão vai correr muito mal, porque vão ter que pagar, se forem apanhados, vão ter que pagar tudo aquilo que deviam ter pago, mais uma coima por terem tentado fugir. E vão ficar ainda piores. Por isso, consultem contabilistas ou fiscalistas, tentem encontrar a forma fiscalmente mais eficiente de o fazer, mas mantenham-se na legalidade e poupem dores de cabeça. Ok, boa. Para que fique aqui registado, eu não estava a sugerir isto, foi só uma questão de ignorância. Ok, e para último, ainda dentro deste ponto, eu queria te fazer uma questão que é, neste caso nós estamos aqui a falar de termos que ter um capital grande inicial para fazer este fix and flip ou buy and hold de uma casa inteira. Mas nós já falámos aqui várias vezes que nós podemos comprar ações ou fundos, podemos investir em fundos de imobiliário. Existem fundos que são mais dedicados para fix and flip e outros que são mais dedicados para buy and hold, ou em fundos não existe essa distinção? Existe. No entanto, a esmagadora maioria está dedicada ao buy and hold. A maioria dos fundos imobiliários, ou dos REITs, que na verdade são fundos imobiliários cotados em bolsa, a lógica é mais ou menos a mesma. A maioria, pelo menos aqueles que eu conheço, está dedicada ao buy and hold. Porque é daí que veio o rendimento. O caso dos REITs, por exemplo, os REITs são obrigados a distribuir, salvo erro, o mínimo 90% dos rendimentos que têm, ou dos lucros que têm, desculpa. Esses lucros vêm da rentabilidade regular. Todos os meses eles estão a receber rendas dos milhares de imóveis que têm e a redistribuir isso para os acionistas. Por isso, assumo que sim, que existam fundos imobiliários mais especializados em compra e venda, mas do conhecimento que eu tenho, a esmagadora maioria está dedicada ao mercado de buy and hold. Sim. Ok. E agora, só para... Já tinha dito que era a última, mas surgiu mais uma que eu gostava de abordar ainda aqui, que é, se calhar, fazer aqui um bocadinho uma comparação que nós às vezes nós fazemos. Por exemplo, vamos comprar uma ação, eu já usei inúmeras vezes, mas eu gosto de usar este exemplo, o exemplo da Coca-Cola. Nós vamos comprar uma ação da Coca-Cola e antes disso vamos analisar o mercado, vamos perceber se o mercado das bebidas, dos refrigerantes, está a crescer ou está a diminuir. Quando nós, e aqui partindo do pressuposto que vamos comprar mesmo uma casa, ou seja, não estamos a investir em ações, em fundos, vamos comprar a casa. Faz sentido também analisar o sítio onde nós vamos comprar essa casa, no sentido em que isto é uma zona que vai crescer, que está a ter investimento, que está a ter mais pessoas a virem para cá, ou não é tão relevante fazer essa análise na parte do imobiliário? Quando estamos a falar de imobiliário físico, certo? Sim. Isso. Sim. Faz sempre sentido analisar o sítio e o tipo de casa e as condições, porque depois, obviamente, vai depender do tipo de investimento que queremos fazer. Lá está, se queremos fazer um investimento, lá está, imagina, eu alugar casas em quartos para estudantes. Sei lá, uma cidade tipo Coimbra, por exemplo. Okay? Imagina que é isso que eu defino para o meu tipo de investimento. Então eu não quero ter uns para nada. Eu quero é ter 3 ou ter 4 próximos da faculdade, em que eu sei que vou ter que remodelar, se for necessário, aquilo de uma determinada forma para acautelar ali. E que para mim me interessa que seja o mais próximo possível das faculdades, ou então que tenha ótimos acessos. Se eu quiser investir em alojamento local para as pessoas que querem ir espairecer a cabeça e passar umas férias, já não é nada disso que eu quero. Eu quero uma coisa bastante isolada, no meio da serra, com descanso e árvores e tudo mais. Se eu quiser investir para famílias, porque obviamente é uma coisa muito mais estável, não é? Se eu quiser para famílias com filhos, que à partida é uma coisa que se estabelece num determinado tempo, num determinado sítio ou numa determinada casa mais tempo. Obviamente que eu tenho que me preocupar com casas diferentes. Também já não quero um T0 ou não quero T1, quero T2 ou T3 nas áreas metropolitanas das grandes cidades, com acesso ao transporte. Por isso, claramente que sim, eu tenho que analisar sempre o investimento. E a lógica é sempre a mesma. Um investimento, por exemplo, em quartos para estudantes ou em alojamento local, em princípio, obviamente há muitas variáveis, em princípio será mais rentável do que alugar a uma família que se mantém naquela casa 3 ou 4 anos. Mas eu tenho muito mais trabalho. Portanto, sempre a trocar de pessoas, seja de ano a ano no caso dos estudantes, ou seja, quase de semana a semana no caso do alojamento local, tenho mais desgaste da casa,
mas também ganho mais dinheiro. Tenho mais trabalho, tenho mais risco, mas ganho mais dinheiro. Se eu tiver uma casa alugada a uma família durante 4 ou 5 anos, se tudo correr bem, é tranquilo, mas não ganho tanto dinheiro. É exatamente a mesma lógica que qualquer outro investimento e é sempre este equilíbrio entre risco e recompensa, digamos assim. Ok. E pronto, e assim terminamos mais um episódio. Se gostaram, se foi útil de alguma maneira este episódio, já sabem, é muito importante que deem o feedback, metam like se estiverem a ver o vídeo através do YouTube, deem follow se estiverem a ver nas plataformas de streaming, partilhem com alguém que acham que também faça sentido, porque acaba por nos ajudar imenso a crescer, e vemo-nos para a semana. Tchau, tchau.